Dando continuidade ao culto especial da família, 15 de janeiro de 2023, tematizando a campanha Janeiro Branco, nós já estivemos anteriormente com o nosso evangelista João Aparício, fazendo a leitura de 5 versículos muito interessantes, versando sobre saúde mental, os cuidados de Deus para conosco. Mas agora nós vamos ver ainda na Bíblia o reverso desta situação. Pessoas que tiveram comprometimentos de sua saúde mental ou foram confundidos com os que estavam acometidos neste campo da saúde. E nós vamos agora dar continuidade com a leitura do nosso evangelista João. Glória a Deus. Dando continuidade, segundo personagens bíblicos que sofreram ou foram acusados de sofrer agravos na saúde mental. É oportuno esclarecer que os personagens seguintes não são necessariamente tipificados na Bíblia como pacientes mentais. Porém, se formos considerar o conjunto das experiências que viveram, torna-se inegável reconhecer que os mesmos sofreram algum agravo, ainda que temporariamente, na maioria dos casos. Tentaremos, para efeitos didáticos, categorizá-los sem ter a pretensão de exaurir suas apresentações, mas tão somente citá-los para breves reflexões. Número 1. Davi se fez de louco para sobreviver. Percebendo-se em grande perigo, Davi, estrategista e guerreiro, fingiu-se de louco. Vejamos. Diante das circunstâncias, na presença deles, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade e deixando escorrer salivas pela barba. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 13. 2. Eles foram considerados loucos por sua má conduta. Faraó perdeu sua calmaria em razão dos sonhos que teve, os quais os magos, adivinhos e videntes do palácio não puderam interpretar, mas Deus os revelou aos seus obedientes filhos, José. Saul, face ao desejo de matar Davi, experienciava o tormento causado pelo espírito imundo e pálido. Somente quando Davi dedilhava a harpa, adorando a Deus, e que rei sentia a paz. Nabal, o embriagado do vinho, este é um típico personagem a nos ensinar que a bebida alcoólica pode denegrir o nome da pessoa, destruir sua família, apressar o fim de sua vida e ainda conduzi-lo ao inferno, conforme vemos na declaração de sua esposa Abigail e na continuidade do texto. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau. Nabal, ele é um insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 25. Ora, quando Abigail voltou para Nabal, eis que ele fazia em sua casa um banquete, como um banquete de reis. E o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado, pelo que ele não lhe deu a entender nada daquilo, nem pouco nem muito, até a luz da manhã. 1 Samuel 25, versículo 36. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. 1 Samuel 25, 38. A mulher de Jó. Segundo os historiadores, talvez a mulher de Jó fosse de origem pagã e por isso não reconhecia Deus do esposo como seu próprio, o que teria descandeado esse tenso diálogo matrimonial, conforme veremos. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe, dizendo: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele afirmou: mulher, tu falar como uma louca, porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também um infortúnio que ele nos permite? E em toda essa aprovação, os lábios de Jó não fizeram vacilar e pecar. Jó capítulo 2, versículo 9 até o 10. O que desprezou a sabedoria? Quantos hoje estão achando ser sábios e inteligentes segundo os conhecimentos deste mundo?
sobressaindo a esposa de Deus e declarando a pessoa de Deus. Se o agnóstico é ateísta, mas atendemos a conselhos da palavra. O temor do Senhor é o princípio das ciências. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O jovem seduzido pela mulher adúltera de Provérbios 7. Esta narrativa rica de detalhes, feita pelo sábio Salomão, orienta a juventude a fugir das práticas de adultério, que podem encurtar a vida e a realização dos sonhos de um jovem, que não atende a este conselho. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estais atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela, o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Provérbios 7, 24 até o 27. Nabucodonosor. Tamanha foi a grandeza deste personagem que chegou a ponto de não mais reconhecer o Deus do céu, que constituiu e destituiu as autoridades, e para dar uma lição de moral, Deus o subjugou a ir pastar no campo junto com os animais, conforme veremos. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, como meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretando quando você, o rei Nabucodonosor, sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas das aves, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O seu reino dura de geração em geração. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Glória a e Deus. ele age como lhe agrada, como os exércitos do céu e como os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Glória Meus a Deus. conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Daniel capítulo 4, versículo 29 até o 37. O que perdeu a alma? Na parábola do rico insensato narrada em Lucas, capítulo 12, do versículo 16 até o 21, Jesus traz um alerta de combate ao espírito da avareza, evidenciando que nada adiantou aquele personagem acumular tanto e não entregar sua alma a Deus, conforme veremos. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado para que será? Lucas 12, versículo 29. 3. Eles foram considerados loucos pela mensagem que pregaram e por sua fé. Jó, conforme vimos, Jó defendeu as convicções de que era servo de um Deus justo e bom.
mas ao mesmo tempo soberanos para dar aos mortais, a fim que desejasse, e a Bíblia afirma que em nada disso pecou contra o Senhor. Jeremias, o profeta das lamentações, foi designado ao ministério de profetizar os dias difíceis que vivam sobre o povo israelita. Em razão das desobediências, contrapondo-se às autoridades e ao povo, enfrentou o risco de morte, mas sustentou a verdade em suas profecias. Jesus, como um bom mestre, precisa ensinar seus valiosos discípulos num texto a seguir. Veremos que nem Jesus foi poupado. Imagine nós, se de ser confundido como um louco que expulsava demônios em nome de Beelzebul, mas ao mesmo tempo o vemos com grande autoridade, entilhaçando as infames acusados dos fariseus. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. 23. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem eu expulso os filhos ou as filhas de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Versículo 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 22 até o 28. Paulo, o Espírito Santo inculcou no coração de Paulo tamanho amor pela mensagem da cruz, que este no plano físico foi submetido à fome, naufrágio, açoites, perseguições, acusações, riscos constantes de morte, mas sustentou sua nova fé, que o fez abandonar a conduta de fariseu e tornar-se cristão, conforme veremos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 18. Os crentes da mensagem da cruz, estes vivem alimentando a sua fé, segundo as palavras de Jesus e do apóstolo Paulo, conforme veremos. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 25. Ele soube o tom de discurso e diz com firmeza: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles perderam temporariamente a fé e foram acometidos na saúde mental. Moisés, atribulado pelas queixas de mais de 2 milhões de